Fala galera, Kainan Santos aqui, o cara mais bonito do Brasil, né? Minha mãe, pelo menos é minha mãe que diz, né? Mas vamos lá. No outro vídeo eu fiz um vídeo falando, né, porque o Brasil não vai pra frente, né? Basicamente, né, aqui é um termo bem, isso são coisas muito complexas, muito profundas, né, que eu tô tentando aqui simplificar, né, para você, mas isso é muito complexo, tem muito estudo de economia dentro disso, tem vários estudos diferentes, né, porque é muito complexo mesmo de explicar e é muito profundo, é um assunto muito profundo. Mas vamos lá, primeiro ponto que eu falei no outro vídeo, né, o que ferra o Brasil, tá vendo? Desculpa aí, gente. O que ferra o Brasil é a gente ter essa cultura do próprio povo não fortalecer o povo, porque acontece. O Brasil ele é dominado, é uma cultura colonialista, é um país colonialista. O que é um país colonialista? Onde um pequeno grupinho, né, que é fechado com o governo, né, onde algumas indústrias, algumas elites, alguns pequenos grupinhos, né, alguns grupos elitistas, pequenos grupos, né, 5% ali domina e explora todos os outros 95%, que é a grande massa, entendeu? Então esses caras sanguessugam, essa cultura de colonialismo mesmo. Colonialismo é isso, né? Os caras entram num país, né? Exploram e a vida inteira exploram, enganam e sanguessugam o povo. Como? Alienando o povo, né? Fazendo com que o povo seja alienado, ignorante, sem ser pejorativo, mas é isso que eles fazem, né? Quebrando um direito constitucional, porque a gente tem direito constitucional à educação e cultura, né? Mas eles não dão isso pra gente, fazem o povo ser alienado, ser ignorante e controlam. Existem dois tipos de país, né? Isso tem um livro chamado, né, Por que as Nações Fracassam, que fala muito sobre isso, né? Por que alguns países dão certo e por que outros países não dão certo? O primeiro ponto é o que eu falei, é ter um povo engajado em fazer o país andar, um povo culto, um povo que invista, né, em quem faz o país andar, nos empreendedores, nos artistas, nos educadores. É o próprio povo tirar o dinheiro da mão dos ricos e poderosos, dessa galera que controla, descentralizar esse poder e dividir com o próprio povo. Como a gente faz isso? Se fortalecendo, investindo no pequeno empreendedor. A gente tem que se apoiar, o povo apoiando o povo. Não é o que acontece no Brasil por causa da nossa cultura colonialista, né? A gente prefere consumir, por exemplo, produtos importados. A maioria de tudo que tem aqui no Brasil é importado, entendeu? Quase não existe produção nacional, e quando tem é muito difícil, entende? Então, enfim, basicamente, em vez da gente enriquecer o pobre, a gente faz de tudo para enriquecer o rico. É cultural, mano. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalho na área de marketing de rede, de venda direta. Às vezes o cara prefere comprar um perfume lá importado de R$ 600 do que comprar um perfume meu aqui da mão do amigo, sabe qual é? Porra. Às vezes a família prefere ir lá comprar no shopping, no mercado, ou comprar de alguém que já é rico, do que enriquecer comprar do pobre, do pequeno empreendedor para fortalecer. É complicado. Então a gente tem uma cultura de colonialismo, ou seja, de comprar, né, basicamente a gente é massivamente, né, obrigado a consumir e comprar, né? E enfim. Então a gente só consegue melhorar o país tirando esse dinheiro da mão dos poderosos e dividindo para o próprio povo. Como é que a gente faz isso? Através do empreendedorismo, através da educação, através da arte, do esporte, da cultura, da arte no geral. E a gente consegue criar mais divisão de renda, mais educação, mais cultura, enfim. Tá? Não vou entrar mais nisso não, já foi. Vai lá e assiste outro vídeo que eu falo melhor sobre isso. O segundo fato que eu estava falando aqui que impede um país de crescer é, de fato, se a gente tem um governo, um Estado, quando eu falo Estado, né, um sistema, um governo, um Estado, competente. Falar, tem esquerda e direita. Não, no Brasil não existe nem esquerda nem direita, isso aí é palhaçada. No Brasil existe centrão. O que é isso? Existe corrupção, existe uma pirâmide, a verdade é essa. O governo é uma grande pirâmide, é uma grande máfia, ponto. Onde tem um pequeno grupinho ali que explora, né? É o que a gente chama no Brasil aqui, né? Basicamente é como se fosse um... Caralho, o pessoal vai falar que é mega contraditório isso, né? Mas é como se fosse eu esqueci o nome agora que fala. Uma milícia, né? Uma milícia. É basicamente o governo é uma grande milícia também, né? É uma grande máfia, é uma grande pirâmide. É isso, ponto. Que sanguessuga, engana e rouba e explora o povo, né? Exemplo, eu ganho salário mínimo, R$ 1.000. Não, você ganha 500. Porque tudo que a gente ganha aqui no Brasil, pobre, metade vai virar imposto, entendeu?
Então, na verdade, o pobre não ganha salário mínimo, não é R$ 1.000, não é 1.200, é 600, R$ 500. Mas, enfim. Então, o grande fato aqui é, o que faz um país crescer ou um país não crescer é se a gente tem um governo competente, se a gente tem um governo funcional, um governo que quer fazer o país crescer. Exemplo, tem a teoria de livre mercado, que é isso, né? Que é que o próprio mercado, né, que é os mercados privados, eles vão crescer sozinhos, né? E que o Estado tem que se interferir o menor possível, né? Enxugar o Estado. O que é enxugar o Estado? É tirar o dinheiro da mão do Estado e jogar no mercado privado, né? E acabar com isso que acontece no Brasil, né? Que é esse absurdo. Num político ganhar todos esses benefícios que ganham, então bilhões custa a máquina pública, né? Talvez trilhões, sei lá. Então é desenxugar a máquina pública, né? Como? Trazendo esse dinheiro para o mercado privado. Isso é uma teoria legal, mas tem outra teoria, que se a gente tiver um governo competente, um governo que o próprio governo tem que fazer o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu em vários países, o próprio governo ajuda o país a crescer. Por exemplo, tem um empreendedor lá, o que o governo faz? Ele ajuda o empreendedor a crescer, né? Tem um artista lá, tem um atleta, tem um esportista, tem um educador. O que o governo faz? Eles investem nessa galera que faz o país crescer. Aqui é exatamente ao contrário, o Estado faz de tudo para controlar, para explorar e para impedir que o povo cresça. É exatamente ao contrário, né? É uma cultura exploratista, uma cultura, em vez de ser expansionista, é uma cultura de retrocesso mesmo, de controlar, de manipular, de explorar, né, a grande massa, o povo. Então esse é o segundo motivo pelo que o Brasil não vai para frente. Porque a gente tem um Estado, e não é um governo A, não é o governo B, não é a esquerda, não é a direita, não é o Lula, não é o Bolsonaro. É o governo como um todo, né? É o sistema como um todo que só quer explorar e sanguessugar e fazer de tudo para que o país não ande, certo? E aí como é que a gente faz para desenxugar o Estado? Para impedir, né, que o Estado... porque o governo faz de tudo para foder com a gente. E eu acho que só tem um jeito da gente fazer isso, né? Investindo, como eu acabei de falar, no mercado privado, fazendo com que o próprio mercado privado cresça. Já que o governo não invista no mercado privado e faz de tudo para impedir que o mercado privado cresça, ou seja, automaticamente o país cresça, aí cabe à própria população fazer isso. Ou fazer o que a gente nunca faz, que é bater de frente com o governo, né? Mas isso eu acho que não vou falar que é uma utopia, né? Mas é complicado fazer isso no Brasil. Então, por isso que o Brasil não vai para frente, porque a gente tem um Estado, a gente tem um governo, né? Um Estado, um governo. Quando eu digo governo, eu digo todos os governos que fazem de tudo para explorar, para sanguessugar, para enganar o povo. Para quê? Para eles poderem viver lá com vidas, né, exorbitantes. Por exemplo, tu vai na Europa, em alguns países decentes, um político lá ganha normal, não tem nem quase benefício tem, e ganha lá um salário justamente, entendeu? Pelo trabalho que ele faz, como qualquer outra profissão. O cara ganha lá um salário, né? Que pode ser bom, mas assim, nada absurdo, e não tem esses benefícios todos e nem tem esses poderes todos, porque o cara aqui é mais fácil do que abrir empresa e empreender, né? Por exemplo, o dinheiro que o cara vai gastar, o esforço que o cara vai ter para empreender, não vale a pena, mais fácil o cara ir para o mercado público, né? Ser um funcionário público, sanguessugar do povo, né? Ou virar político e sanguessugar do povo. Ele vai ter muito mais poder, muito mais dinheiro do que ele teria, né? E vai fazer um esforço muito menor do que ele faria para abrir uma empresa e, por exemplo, ser um cara rico, por exemplo, né? Dá muito mais trabalho, é mais fácil eu pegar esse dinheiro, né? Entrar no governo lá, né? Financia a campanha de um e outro e fala, me joga aí também, me puxa para aí também, entendeu? Ou bota ali um dinheirinho numa campanha qualquer, entendeu? Para ganhar, enfim. Então por isso que o Brasil não vai para frente. O segundo motivo é esse Estado que a gente tem corrupto, explorador, com essa cultura colonialista, que essa cultura é uma cultura colonialista ainda, né? Que é um pequeno grupinho, entra aqui, faz o que quer, explora todo mundo, engana todo mundo, rouba todo mundo, né? E a gente se matando de trabalhar o povo, né? Para sustentar esse governo, esse Estado muito caro e muito incompetente. Então como é que a gente faz isso? Não sei como é que a gente quebra isso. É o que eu falei, o único jeito que eu conheço da gente fazer isso é ou o povo realmente começando a bater de frente com o Estado, se esclarecendo, e não dá para generalizar, tá? Porque antes que você fale, o governo é corrupto,
Não todo. Tá, a maioria 70% do governo é de fato corrupto, que são os caras que controlam o governo. E tem 30% ali que são homens honestos, pessoas honestas que realmente querem fazer política de verdade. Só que esses 30% eles nunca ganham. Quem ganha são sempre os corruptos, os bandidos, os ladrões que sempre ganham. É o Lula, é o Bolsonaro, são esses bandidos aí. Que são caras que têm uma cultura, só para fechar aqui, popularista, colonialista, ou seja, eles querem gerar lucro para um pequeno grupinho de pessoas para que esses pequenos grupinhos continuem controlando tudo, né? Então fica uma coisa ali fechadinha, né? E aí, o que se faz? Eu sou a favor de jogar uma bomba aqui e explodir tudo, brincadeira. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Então o segundo motivo pelo qual o Brasil não vai para frente é por ter esse governo, sobretudo popularista, ou seja, que cria essas leis, né? Um governo, né? Baseado em quê? Em fingir agradar o povo, quando na verdade está fudendo o povo, né? Por exemplo, a CLT, o INSS, uma série de pirâmides financeiras, uma série de enganos, né? Que mentem pra gente o tempo todo, né? E fazem de tudo. Então a gente só vai conseguir acabar com esse controle do Estado, que é o que impede o país de crescer ou não, é um Estado ser competente, ser honesto, com uma cultura de expansão, né? Ou ser um governo corrupto, explorador, com uma cultura de colonialismo, uma cultura de popularista, né? Para enganar o povo, falando que o povo quer ouvir, quando na verdade ele está sacaneando o povo o tempo todo. E é isso. Um beijo do Magro, fica aí o vídeo.